coisa errada. Bom dia, Cornélio. Hoje a gente vai ver. Essa aula, esse conteúdo vai ser um pouquinho diferente. Né? A gente vai ver sobre o controle misto, H2 ganho infinito, mas a gente vai acabar usando muita coisa das coisas que a gente viu nos vídeos anteriores. Né? Porque a ideia, a gente chegou num ponto que a gente viu vários conceitos, né? Principalmente relacionados à robustez dos sistemas, mas alguns também relacionados ao desempenho. E eu vou colocar aqui, fazer uma síntese de um sistema de controle meio que do zero, meio do começo, para juntar vários conceitos para, né, que a gente viu os conceitos de maneira um pouquinho separada, como é que eles se integram, como é que eles se juntam aí. Tá? Mas antes de começar a fazer o estudo de casa, eu vou explicar rapidinho o que é o controle misto H2 ganho infinito, porque ele é simples de entender o conceito, mais ou menos, né? Um pouquinho chatinho de implementar, mas o conceito ele é simples. Né? Quando a gente viu o estudo da norma H infinito, em que contexto que a gente usou? Para garantir a robustez do sistema, né? Quando a gente fazia a modelagem de incertezas não estruturadas. A gente separou o sistema a parte nominal do sistema da sua parte incerta, que a gente separa a parte nominal do sistema, com todas as matrizes previamente conhecidas, bonitinhas, da parte incerta do sistema, que é esse delta, que são todas as incertezas, problemas, coisas não modeladas que estão afetando o nosso sistema. A gente cria essas interfaces artificiais, né, a saída Z, essa entrada W, que diz como que o W diz como que essa certeza afeta a dinâmica do sistema, e o Z indica quais variáveis do sistema são afetados pela incerteza. E para garantir a robustez do sistema, dada essa certeza aqui, conhecida pelo menos o pior caso dessa certeza, a gente usou o teorema do pequeno ganho, que é baseado, né, na norma infinita do sistema em comparação com a norma infinita da minha certeza. Se eles tiverem uma relação de proporção inversa, então quer dizer que essa certeza não atrapalha, incerteza não atrapalha a estabilidade do meu sistema. Depois a gente viu a questão da norma H2, que é utilizado para garantir um desempenho, para a gente conseguir controlar um pouco o desempenho do sistema. Aqui a gente não está controlando nenhum critério como velocidade, economia de controle, a gente está garantindo a robustez do sistema. E esses critérios de desempenho a gente consegue garantir com a norma 2. Então, ele tem uma interpretação até similar com o LQR, né? Que a gente cria essa matriz CZ e DZU de maneira a dizer quão ponderado, qual a importância que eu estou dando para a velocidade de resposta do meu sistema e para a energia de controle do meu sistema. Então, a gente cria essas variáveis aqui para me dizer o que exatamente eu quero otimizar do meu sistema, em termos de energia da resposta e energia do meu controle. Tá? E quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem a robustez do sistema garantida com uma otimização do critério de desempenho, que é isso que a gente chama de controle misto. O controle misto, então, ele vai considerar tanto a norma 2 quanto a norma infinito. Então, a gente está considerando tanto critérios de desempenho quanto critérios de robustez. Né? E aqui fica mais claro que, por exemplo, as entradas W, que eu usei tanto para modelagem não estruturada quanto para modelar o meu critério de desempenho, eles são totalmente diferentes. Então, aqui eu estou chamando de W2, referente ao H2, e W infinito, referente ao H infinito. E a mesma coisa as variáveis Z. Eu tenho a variável Z2, que me diz, aqui o CZ2 e DZU2, me dizem como que eu quero que sejam as ponderações dos meus critérios de desempenho. E o Z infinito, eles aparecem a partir da nossa modelagem não estruturada das incertezas do sistema. Né? Então, não tem o termo em W aqui no Z2, porque ele precisa ser zero, o DZW, para ser finita a norma e assim por diante. Tá? Bom, e aqui a gente teria, né, quando a gente trabalhou com H infinito, a gente minimizou a norma infinito no primeiro momento, viu que não era necessariamente uma boa ideia na prática, porque gerava ganhos extremamente altos. Né? Porém, quando a gente usou lá o H2, a gente fez a minimização da norma H2 e trabalhou sempre com essa minimização, porque ela me dava, de fato, o controle mais otimizado para aqueles meus critérios de desempenho. Né? E aí, deve estar perguntando, então eu tenho um problema multi-objetivo aqui? Né? Teoricamente, né, uma das abordagens possíveis do controle misto é você fazer como um controle multi-objetivo, né, que você quer otimizar tanto o desempenho quanto a robustez. Né? No caso aqui, isso já é uma tendência que eu estou vindo
dos últimos vídeos aí, né? A gente vai otimizar o desempenho, a gente vai otimizar a norma 2 e a norma infinito a gente vai garantir um valor de norma suficiente. Então, vou fazer a modelagem da minha incerteza, né? Então, eu vou considerar a norma 2, eu vou fazer a minimização dela. Então, essas condições, elas vêm lá das aulas da norma H2, né? Do critério de desempenho, do controle ótimo, né? E eu vou incluir, junto a essas condições aqui, a condição de síntese do H infinito. Aqui ela está um pouquinho diferente em relação ao que a gente viu na aula. Lá a gente viu o Baldry lema aplicado meio que direto. Aqui eu já coloquei o lema de Finsler junto, né, para dar uns graus de liberdade a mais. E o valor da norma infinito, que seria esse gama aqui, eu não vou minimizar. Eu vou dar um valor, então, que seria quanto que eu estou querendo garantir de robustez. Então, a norma infinito vai ser um valor garantido. Eu vou garantir esse tanto de robustez, que é o que eu preciso para o meu sistema. E dado esse tanto de robustez, eu vou otimizar meus critérios de desempenho. Que eles acabam sendo conflitantes, né? Se eu estou querendo otimizar meu H infinito, querer o máximo de robustez possível, né, eu não teria muito espaço para melhorar o meu desempenho, né? E por outro lado, dependendo dos critérios de desempenho, se eu quero, por exemplo, controle super econômico, um controle de baixíssima energia, bem provavelmente esse controle não vai conseguir garantir a norma infinito que eu preciso, porque eu preciso um certo tanto de energia, de pior caso aqui, do meu sistema para compensar, para que meu sistema fique insensível às minhas incertezas. Tá? O que é legal aqui, quando eu junto as condições, é o seguinte, então, a matriz de Lyapunov, que é a matriz P, eu posso usar matrizes diferentes para o critério H2. Então, aqui eu estou usando essa matriz P2, que é a matriz de Lyapunov para a norma H2. E para a norma infinita, eu posso usar uma matriz de Lyapunov diferente, que eu estou chamando de P infinito. Eu não preciso considerar a mesma matriz de Lyapunov. Eu até posso considerar, mas seria uma condição muito conservadora, né? Eu posso considerar, como são problemas diferentes, né? Eu estou juntando, mas eles são essencialmente diferentes. Eu posso considerar matrizes de Lyapunov diferentes, que elas vêm de modelagens diferentes, né? Como a gente viu nas demonstrações das duas normas, né? O que precisa ser igual são as matrizes Z e G, porque a partir delas que eu calculo o meu ganho de alimentação de status. É o mesmo ganho de alimentação de status que vai garantir a robustez e vai otimizar meu desempenho. Então, o Z e o G tem que ser iguais para as duas condições. Beleza? Então, essa que é a ideia do controle misto. Eu junto as duas normas, né, eu vou garantir uma norma infinita e eu vou minimizar a norma 2. Então, eu vou basicamente implementar essas condições. Vamos aplicar no sistema. Um sistema que eu gosto de trabalhar aqui é o pêndulo simples. É o sistema do pêndulo simples, né? Que eu vou usar esse modelo bem simplificado, que tem uma massa, gravidade, o θ é o ângulo que é a barra aqui, eu estou considerando que aqui é um fio inextensível, uma barra, né? Atrito de fricção, que é o K. E meu objetivo é fazer com que o pêndulo ele fique na posição vertical, que esse θ fique a 180 graus, ou π radianos, ou menos 180, menos π. Eu quero que ele fique na posição ereta aqui, que seria o que a gente chama do problema do pêndulo invertido. Eu quero que meu pêndulo ele fique para cima, meu objetivo aqui, né? Eu quero que meu pêndulo ele fique nessa posição aqui, finge que é reto, em relação ao meu eixo vertical. É π ou menos π, tanto faz aí o quadrante. Tá? Esse é o objetivo do controle. E eu estou adicionando aqui, então, aqui eu dei valores, aqui eu estou chamando menos 10, né, o m vezes g aqui, né, aliás, o g sobre l, né, estou chamando de menos 10, de 10. Esse elemento que acompanha aqui, o k vezes l, o k sobre m, né, porque quando eu separo aqui, eu estou chamando de 1. Eu adicionei essa entrada de controle U, que seria um torque que eu estou aplicando nesse ponto aqui do pêndulo. Ele é uma simplificação, né? Na verdade, os tipos de pêndulo que a gente está mais acostumado a ver é um carro associado ao pêndulo, né? No caso da vassourinha do Chaves lá, né? Que ele está sempre querendo manter a vassoura na posição vertical. Mas é um modelo simplificado que vai ajudar a gente a entender como que a gente aplica aqui, né? Ele é muito usado para manter, por exemplo, coisa aeroespacial, manter o foguete para cima, em robótica, para manter o robô de pé e várias outras aplicações.
Bom, por que eu gosto de usar esse exemplo aqui? Né? Porque ele é um sistema que ele não é linear. Eu tenho aqui o seno aplicado ao x1, e seno é uma função não linear. O seno da soma não é a soma dos senos. Então eu não consigo descrever esse sistema como x ponto igual a ax mais bu vezes u, que é o que a gente está vendo durante toda essa parte de robusto. Né? Então o que eu vou fazer? Né? Por que eu estou colocando esse exemplo aqui? Para abrir um pouquinho a cabeça, que nem sempre as incertezas do meu sistema vão ser coisas incertas, coisas que estão atrapalhando. Nesse meu caso, o que eu vou considerar como incerteza vai ser uma parte do meu modelo, que seria essa parte não linear aqui, que eu não vou considerar no meu modelo na hora da síntese. Na verdade, eu vou considerar uma aproximação, né? Tipo, é muito comum a gente fazer esse processo de linearização aqui, que a gente aproxima esse seno de x para, por exemplo, aproximar ele para simplesmente x, quando esse valor de x for próximo de zero. Né? Só que aqui eu tenho todo um erro de aproximação. Tá? Eu tenho todo um erro de aproximação que é causado quando eu faço isso aqui. Então, esse meu erro de aproximação é que eu vou considerar como minha incerteza. Tá? Então, ele é bem interessante para a gente aplicar no nosso caso aqui de H infinito. É o tipo de incerteza vindo de modelos de dinâmicas não modeladas. Nós temos até que está modelado, mas vou desconsiderar na hora de fazer. Tá? E meu objetivo de controle é fazer com que o meu sistema fique ereto aqui. Tá? Em conjunto com isso, eu vou ter que fazer um controle seguidor de referência. Né? Aqui minha referência eu vou deixar sempre como π. Né? E então, vão ser várias coisas que a gente vai fazer aqui. Pode ser que esse vídeo fique um pouco longo. Vamos lá. Então, primeiro passo, obter a representação linear, né? Para ir com o erro de modelagem explícito. Esse erro de modelagem ele vai vir por causa da minha linearização. Lícito. Né? O seno, como que eu vou fazer essa linearização? Vou fazer o seguinte, meu seno de x1, né? Usando lá série de Taylor, e aí vocês podem usar outras referências para ver isso aqui, em torno do ponto zero, eu vou colocar aqui em torno de zero. Ah, mas não poderia ser em torno de π, que é o ponto que você quer que fique? Sim, poderia. Vou fazer em torno de zero porque isso vai acabar sendo um caso um pouquinho mais difícil do que precisaria ser. Né? Em torno de zero quer dizer que tipo, eu estou fazendo a linearização em torno do... O que é o x1? Né? Nem comentei, né? Mas meu x1 é o θ, meu x2 é o θ ponto, que é a minha velocidade angular. Né? Então, eu vou fazer o sistema linearizado considerando meu θ em zero, meu pêndulo aqui na posição de baixo. Então, meu ponto de referência ele vai estar bem longe do meu ponto linearizado da minha representação. Então, vai ser um problema um pouquinho mais difícil do que poderia ser, mas vamos lá. Tá? Então, quando eu faço essa série de Taylor, dá para ver aí, em várias referências aí, que seno eu posso escrever como x1 menos x1 ao cubo sobre 3 fatorial, mais x1 à quinta sobre 5 fatorial, menos x1 a 7 sobre 7 fatorial, e assim por diante. X1 a 9 sobre 9, menos a 11 sobre 11. Então, vocês pegaram a lógica aí. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara aqui. Eu vou descrever meu seno de x1, então, como um x1. Vou fazer essa jogadinha aqui. Mais um x1 que multiplica menos x1 quadrado sobre 3 fatorial. Deixa meio que em evidência ali. x1 a quarta sobre 5 fatorial. Lembra que não existe uma única forma de fazer essa modelagem de incertezas. É a maneira que eu estou fazendo aqui. Não precisa ser sempre dessa forma. Nem sei se é uma boa ideia que eu estou fazendo aqui, mas tá bom. Tá. Então, vou representar o seno de x1 com uma expressão. O próprio x1, tá? Mais x1 vezes essa expressão toda aqui. Tá? Que essa expressão toda aqui é o que eu vou chamar de delta. Beleza? Né? Porque a gente viu que fica mais fácil quando a gente faz a modelagem quando é o delta multiplicado por um estado e assim por diante. Né? Normalmente, quando a gente faz a técnica de linearização, né, para fazer o controle do sistema não linear pela linearização, a gente ignora completamente esse trecho aqui e considera só isso aqui.
que a gente vai fazer, a gente vai considerar tudo. A gente não vai perder representatividade. Bom, quando eu troco o seno de x1 por essa expressão, então como é que fica o meu sistema? Fica x1 ponto igual a x2, e x2 ponto igual a menos 10, que multiplica. Então eu vou trocar aqui seno de x1 por x1 mais x1 vezes delta. Então vai ficar aqui menos 10, menos 10 x1 mais x1 vezes delta. O resto aqui que eu esqueci, menos x2 mais 1. Menos x2 mais 1. Né? Então tá lá no sistema. x1 ponto igual a x2. x2 ponto igual a 2, isso aqui, né? Menos 10x1 menos x2 mais 1 menos 10 vezes x1 vezes delta. Muito bem. Então o que eu fiz aqui? Separei... Não, caramba. Isso aqui é igual a menos isso aqui. Separei a parte nominal da parte incerta do meu sistema. Que essa parte incerta aqui não necessariamente é uma incerteza, mas é uma dinâmica que eu não estou modelando. É uma dinâmica que eu não estou desconsiderando, mas estou simplificando ela. Eu não estou considerando a dinâmica não linear. Estou considerando uma coisa linear mais um erro. Né? Muito bem. Então, usando uma estratégia bem similar que a gente fez lá na aula de H infinito, eu vou chamar isso aqui de W, x1 vezes delta de W. Né? Então, meu sistema, né, ele vai ficar com esse Wzinho aqui. E vamos modelar o Z agora. Então, meu W é igual a delta vezes Z. Né? O meu W aqui, meu delta, eu vou chamar simplesmente daquele meu deltinha, esse meu delta. Isso quer dizer que meu Z tem que ser igual a x1. Né? Porque daí fica delta vezes x1, que dá o W, que é o x1 vezes delta que a gente modelou ali. Né? Então, isso aqui está mais em detalhes lá na parte de H infinito. Né? Eu espero que isso aqui não fique muito confuso. É que eu estou fazendo um pouquinho mais rapidão. Mas se você acompanhar os passos ali, eu preciso definir o que seria a matriz delta e o que seria o meu Z, para que essa minha relação seja respeitada. Né? E a relação, eu descrevi dessa forma, poderia ser descrita de outras maneiras. Tá? Então, no final das contas, como é que fica o meu sistema? Ficou x1 ponto igual a x2, x2 ponto igual a menos 10x1, menos x2, mais 1, menos 10w, e z é igual a x1. Então, ele ficou z é igual a x1. Né? Em termos matriciais, meu sistema está x ponto igual a 0, 1, porque é só igual a x2. Aqui, menos 10 menos 1 vezes x, mais 0, 1 vezes 1, mais 0 menos 10 vezes w, e o z igual a 1, 0 vezes x, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes w. Então, fiz a modelagem da H infinito do meu sistema. Tá? Eu vou, inclusive, já colocando na anotação aqui, esse aqui é o Z infinito, esse aqui é o W infinito. Ok? Muito bem. Quando eu quero incluir a norma 2, né, então aqui está a modelagem só H infinito. Como eu quero fazer o controle misto H2 H infinito, eu preciso agora inserir os dados para a minha norma 2. Né? Inserindo a norma 2, eu vou ter que colocar aqui mais uma coisa vezes um W2. Tá? Eu vou ter que definir um Z2, que vai ser um CZ2 vezes x, mais um DZU2 vezes U. Né? Então, vou ter que definir essa matriz aqui e essas duas matrizes. Tá? Lembrando que essa matriz aqui, que a gente chamou de BW2, né? BW2, que seria essa matriz aqui, é que eu chamei de B2, né? Também ruim a notação, né? Eu estou chamando de... que seria só B2, né? Tá. Ela é uma matriz que ela, lá como a gente viu no vídeo de H2, ela precisa só garantir que o par A e B2 seja controlável. Né? E aqui eu vou colocar então só 0, 1, porque eu sei que esse par aqui é controlável. Tá? As matrizes CZ2 e DZU2, em um primeiro momento,
Eu vou considerar CZ12 como identidade e DZ2 como 1, 1. Porque aqui eu estou dando mais ou menos o mesmo tanto de atenção para a velocidade de resposta e para a energia de controle. Eles estão mais ou menos na mesma ponderação. Tá? Então, em resumo, fiz aqui a modelagem do meu sistema, do meu problema do pêndulo. Modelamos aqui o problema do pêndulo, que é um sistema não linear, um pouquinho mais difícil de lidar que a gente está acostumado. Só que eu reescrevi ele como um problema linear, dependendo de dinâmicas não estruturadas, dinâmicas incertas aqui, e também com essa parte do H2 que me faz a modelagem do critério de desempenho, que no primeiro momento eu vou dar uma equidade nos dois critérios que a gente tem aqui. Tá? Muito bem. Antes de continuar, eu preciso garantir aqui também que esse meu sistema siga o sinal de referência. Eu não quero que o meu sistema estabilize em 0, 0, 0. Eu não quero que o meu pêndulo fique aqui na posição para baixo bonitinho. Se eu quisesse que ele ficar na posição para baixo bonitinho, nem preciso fazer controle nenhum, porque esse aqui já é um ponto estável. Eu quero que ele fique nessa configuração. Tá? Eu poderia fazer de outra forma, já que é uma referência fixa, né? Vai ser sempre π ou menos π. Mas eu vou colocar o controle seguidor de referência, que eu acho que é interessante para a gente ver como que a gente aplica essas estruturas de controle nesse nosso problema de H2H infinito. E é muito simples. Né? A estrutura de seguidor de referência que eu vou usar é essa estrutura aqui, que é o que a gente viu no outro vídeo. Eu acho que eu vou deixar ali no canto aqui o card para o link que eu explico o seguidor de referência. Né? O que eu estou fazendo, né, explicando aqui bem rapidinho, mas está bem mais detalhes no outro vídeo. O que eu estou fazendo aqui é fazendo uma alimentação de estados, né? Então, o igual a kx, que é o controle que a gente vai considerar mesmo. E aqui eu coloco o integrador aqui para garantir que o erro de referência, ou seja, a diferença entre minha saída desejada e meu sinal de referência, que eu quero que isso aqui seja 0, né? Então, eu passo essa diferença, o que é o sinal de erro, o erro de referência, para uma integral, e eu coloco esse ganho K a mais aqui, esse K aqui. Então, eu vou usar. Até o momento, até agora, a gente modelou isso aqui tudo. Todo o modelo que a gente fez, toda essa bagunça aqui, está modelando isso aqui. Né? Nossa, então vai complicar muito mais. Não muito, na verdade. Né? Quando eu insiro essa estrutura de integrador, eu acabo colocando uma variável de estado extra. Né? Coloco a saída do meu integrador como uma variável de estado extra. Né? E o que acontece aqui matematicamente, quando eu insiro essa nova variável de estado extra aqui, que é a saída do integrador, né? A dinâmica dele fica descrita dessa forma. Então fica x ponto q ponto igual, aqui a matriz A original, aqui eu coloco menos c, que o c é o que me indica qual saída que eu quero que siga essa referência. Né? Então eu acabo tendo essa matriz aumentada e essa outra matriz aumentada aqui. Tá? Essa aqui é uma que precisa só para descrever o modelo certinho, mas para o controle a gente não vai precisar usar essa matriz aqui. A gente só precisa disso aqui. Então eu vou fazer isso, vou inserir esse estado extra aqui, esse aqui. Então como é que fica o meu sistema aumentado? Então vamos reescrever tudo aqui. E aí a gente vai estar pronto para... O que eu quero que siga a referência? Eu quero que x1 siga o meu sinal de referência, que é o θ. O x1 que é o θ, eu quero que siga a referência. Então o meu c ele vai ser dado por 1, 0. Esse c aqui ele vai ser dado por um 0 porque é o sinal que eu quero que siga referência. Eu quero que x1 siga referência. Se eu quisesse que x2 seguisse referência, eu colocaria 0, 1. Tá? Então, meu c vai ser isso aqui. Então, como é que vai ficar meu x aumentado? Eu vou escrever como um x til, que vai ser os estados originais com o integrador. Então, é esse meu estado aumentado aqui. Tá? Então, como é que fica o meu sistema total? Então, a gente está misturando norma 2, norma infinito, referência, maravilhoso, né? Então, meu x til ponto vai ser igual ao meu x original, meu a original, desculpa, né? 0, 1, menos 10, menos 1, 0, 0. Aqui eu coloco menos c e 0, que é o menos o vetor c aqui, né? Como está descrito
aqui, vezes xtil, mais o meu b de controle original, que é 0, 1, adiciono 0, mais meu bw infinito, que era 0 menos 10, 0, porque o w, ou as minhas incertezas, minhas coisas não modeladas, não estão afetando o meu integrador, né? E eu vou colocar aqui 0, 1, 0 também com o meu W2, tá? Tecnicamente, teria também o 0, 0, 1 vezes o sinal de referência, mas isso aqui, tipo, eu vou meio que dar uma ignorada porque ela não precisa, ela não entra nas condições LMI, tá? Ela não é uma das variáveis das LMIs, então ela está aqui, em termos de modelo, mas não vou considerar nas minhas condições. Meu Z infinito. Eu inseri o integrador, mas ele não vai afetar em nada, nem no Z2, no Z2 pode ser que afete, mas não vai afetar nada no Z infinito. Então, meu Z infinito vai ser 1, 0, 0 vezes xtil, que ele está aqui, né? Que era 1, 0, eu só adicionei um 0 a mais, vai ficar tudo 0 aqui o resto, mais 0, 1, mais 0, W infinito. E o meu Z2, ele vai ser um... Vou colocar de maneira genérica aqui, porque eventualmente eu vou mudar isso aqui, tá? Xtil mais DZU2 vezes U. Que originalmente eu vou considerar uma matriz de identidade, porque eu estou colocando a dinâmica do meu integrador também como parte dos meus critérios de desempenho. Eu quero que o meu integrador também tenha uma certa velocidade de resposta. Eu vou colocar um aqui no DZU2. Depois a gente vai mexer nessas matrizes. Então tá aqui a dinâmica do meu sistema. Ufa. Opa. Gigantesco. Mas tá ali. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, esse aqui é meu modelo, né, com H2, H infinito, para fazer a estabilização do meu sistema. Vamos para as implementações, né? Quando eu for gerar o meu controle, então eu vou gerar o meu controlador U, que vai ser o K e o KQ, né? Que multiplica xtil, né? Por causa do integrador aqui, o meu ganho acaba ficando... Tem um estado a mais, então eu vou ter um ganho de alimentação de estados a mais, que vai ser referente ao meu integrador, né? Mas tranquilo, mesma coisa. E eu vou inserir lá. Como que eu vou fazer a simulação do meu sistema? Isso aqui é um ponto que é importante. Quando for fazer simulação, eu não vou simular isso aqui. Isso aqui é uma representação matemática. É uma modelagem algébrica do que eu estou fazendo. Mas o meu sistema real ainda é o pêndulo. O sistema real ainda é esse aqui. Ainda é o meu pêndulo bonitinho ali. Tá na hora de fazer o sistema, a implementação do meu sistema, olha como fica de boa a implementação. Então tá aqui, eu coloquei referência ao π, aqui está U igual a kx, né? Então x1 ponto é igual a x2, x2 ponto é igual a menos 10 seno de x1, menos x2 mais 1, e o x3 ponto é o r menos y, que é a dinâmica do integrador. Tá? Então tá aqui a dinâmica do sistema que eu vou simular. Então, tipo, só para vocês enxergarem que o sistema em si é o mesmo, não estou modificando o sistema. O que eu estou fazendo é descrevendo matematicamente o meu sistema de uma outra maneira. Então, eu vou trabalhar com esta descrição matemática, mas o objetivo é estabilizar este sistema e fazer com que ele fique lá em π. Beleza? Bom, vamos fazer as implementações. Na verdade, que já estão as implementações. Então, aqui, ó, as matrizes todas definidas, o A, o meu B, o meu BW infinito, o CZ infinito, né, que é um 0, 0. Então aqui já está aumentado também com o integrador. Meu BW2, meu CZ2, que é a identidade, meu DZ2, que é um 1, tudo mais. Tá? E aqui eu separei minha implementação em duas partes, minhas LMIs. Então aqui são as LMIs do H2, que são essas LMIs aqui. Tá? A LMI do H infinito, que é essa LMI aqui, e vamos, né, brincar ali. Então, esse meu sistema, se for factível, eu vou obter meu K sendo ZVG-1, e aí eu vou implementar no meu sistema para ver acontecendo aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, isso é legal a gente fazer no H infinito, é ver até onde eu consigo garantir robustez do meu sistema. Até que gama que eu consigo minimizar.
Seguindo lá, o teorema do pequeno ganho. Né? Então, para fazer isso, eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha aqui. Eu vou ignorar a modelagem do H2. Então, cadê o H2? Oh, caramba, joguei. Vou ignorar a modelagem do H2. Vamos aqui. Eu vou deixar o gama como uma variável. Depois eu vou deixar ele como valor fixo, que é o tanto que eu quero garantir de robustez. E eu vou minimizar o gama aqui. Tá? Depois, eventualmente, eu vou trocar para minimizar o traço de x, que no final das contas é o que eu quero mesmo. Aqui eu vou fazer um estudo preliminar, até onde eu posso ir com minha norma infinita. Tá? Então eu vou rodar. Rodei aqui. Então veja o meu K como deu. E o engraçado, isso é uma coisa que acaba acontecendo, os meus ganhos ficaram enormes, gigantescos, como era de se esperar, como a gente já sabia que estava acontecendo. Só que meu ganho do integrador ele fica praticamente nulo. É que o integrador, em algum momento, ele vai conseguir garantir um de regime permanente, mas ele vai demorar muito. Então ele vai tender lá para zero primeiro, depois de muito tempo, porque a gente tem um ganho aqui de 10 a menos 7, depois de muito tempo, lá no infinito, ele vai acabar conseguindo ter energia suficiente para ir para minha referência. Porque aqui eu não estou me preocupando com desempenho, aqui eu estou me preocupando só com robustez. O objetivo é garantir a estabilidade ao máximo possível, né? Supondo que tem um monte de ruído, o máximo de ruído acontecendo ali. Né? Então ele está, para garantir um monte de robustez, ele acaba sacrificando o desempenho. Por isso que o controle mista é interessante, que ele mistura as duas coisas. Né? E quanto que deu o gama mínimo? Então vamos lá, SQRT de double de gama. Deu 0.000. Então meu delta máximo que eu consigo ir é 1 sobre esse valor. Então meu delta máximo lá é 1 sobre SQRT de double de gama, que é da ordem de 5.542. Então, eu posso, esse meu delta aqui, este meu delta, que vem do meu erro de modelagem, né? Meu deltinha, o que é meu deltinha? Essa expressão aqui. Se ela chegar a 5.542, eu ainda vou conseguir controlar o meu sistema, vou conseguir garantir a estabilidade. Então, olha, bastante ali sucesso. Né? Só que, de repente, eu não preciso de tudo isso. Tá? Eu não preciso de tudo isso ali para o meu sistema. Né? Eu posso garantir um valor de delta bem menor do que esse tanto aqui. Tá? No meu caso, né, vamos fazer meu ângulo. Eu vou fazer uma consideração aqui. Eu vou considerar meus ângulos. Aqui meu teto, meu x1. Ele está sempre no domínio de menos 2π até 2π. Poderia ser de 0 a 2π, mas eu vou considerar um pouco mais de um quadrante aqui. Né? Eu vou fazer essa brincadeira numérica aqui. Eu vou fazer o x1 com menos 2 vezes π, 0.00. Vou fazer um gridzinho, né? 2 vezes π. Eu vou calcular o erro, o meu delta, né? Desculpa. Um seno de x1, que é a função original, menos x1. Dividindo por x1, né? Ponto dividido, porque é uma divisão ponto a ponto. É 5, não é seno. É 5. Né? O que eu estou fazendo aqui? Estou calculando basicamente essa função aqui. Então, eu estou jogando x1 para o outro lado, sendo x1 menos x1. Estou dividindo por x1, eu vou ter o valor do delta aqui. E o máximo do meu delta está sendo de máximo do ápice de delta, o maior valor absoluto do delta, está sendo de 1.21. Tá? Então, olha que interessante. O que eu fiz aqui? Eu estou calculando essa função delta, então estou isolando ela. Eu estou fazendo aqui que seno de x1 é igual a x1 mais x1 vezes delta. Então, aquele meu delta é basicamente seno de x1 menos x1 sobre x1. Tá? E esse meu valor aqui está sendo no máximo de valor absoluto, que é o que me interessa, pior caso, 1.2172. Neste meu intervalo de menos 2π até 2π. Se fosse um intervalo maior, sei lá, vamos colocar o x1 aqui, de menos 4π até 4π. Então, meu delta
Não, até que está praticamente igual também. Não, nesse caso é verdade. Acho que nesse caso ele vai... Como é um sampling dividido por... acho que vai dar isso mesmo. Né? Nem preciso me preocupar muito. Então, nesse meu controle H infinito, ele consegue garantir um delta de até 5.142, mas eu preciso de um delta de 1.2172. Então, eu não preciso de tanta robustez assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou garantir esse valor de delta, tá? Então, meu gama vai poder ser, no máximo, 1 sobre isso aqui. Tá? Então, 1 sobre ans, 1 sobre 1.21, 1 sobre máximo de aves de delta, não tem problema nenhum. Meu gama ele pode ser, né, tem que ser menor do que 1.82513. Tá? Então, a gente chegou. O que eu preciso garantir de robustez? Né? Se eu tivesse feito Taylor em torno do pi, ao invés de fazer em torno da origem, talvez esse valor aqui pudesse ser um pouquinho maior. Tipo, pudesse ter uma modelagem melhor de robustez. Né? Vamos lá. Então, meu gama agora, não vou minimizar. Eu vou colocar aqui 1 sobre 1.2172 ao quadrado. Por que eu estou colocando ao quadrado? Porque aqui o gama seria o gama quadrado, né, que é o que aparece aqui na condição. Que aparece na condição é esse valor ao quadrado. Né? Então, estou jogando esse cara aqui. Eu vou agora, em vez de minimizar o gama, eu vou minimizar o traço de x. E vamos voltar o H2 aqui. Muito bem. Agora sim estou fazendo controle misto. Estou conseguindo garantir para aquela minha modelagem de incerteza. Eu vou tentar agora otimizar o desempenho. No primeiro momento, otimizando com a mesma ponderação. Tudo 1 aqui, depois a gente vai brincar um pouco. Então vamos lá. Fazendo isso. Ó, o meu valor de K, como já deu bem mais ok. Tipo, não está nem 10 a sexta, ou 10 a menos 7 aqui, né? Já está bem mais show. Né? Então aqui eu estou fazendo ponderações meio que semelhantes. Então vamos rodar a minha simulação lá. Então, vou rodar minha simulação. Vou passar esse valor de K. Vou colocar 0 aqui, 0 para não aparecer animaçãozinha. Depois a gente vê a animação. Quero só fazer a análise das curvas no primeiro momento. E olha só o que está acontecendo. Ele está demorando muito para conseguir chegar lá no pi. Se eu colocasse mais tempo de simulação, talvez ele consiga. Ou talvez não. Né? É que eu estou começando na posição mais difícil. Estou começando ali lá embaixo, né? No 0, 0, tudo 0. Vamos colocar 200 aqui segundos de tempo. Vamos ver o que acontece. Ele não conseguiu estabilizar. Ele está eternamente oscilando. Aqui está o valor de π. Ele está eternamente oscilando entre uma coisa e outra. Ele não está conseguindo chegar no ponto. Ele está com uma oscilação amortecida, uma oscilação sustentada nesse caso. É como se fosse um marginalmente estável. Né? Então, o que está acontecendo? Eu preciso ter um pouquinho mais de agressividade no meu controle. Né? Deixar essas duas ponderações aqui, né, do jeito que está, não deu muito certo. Preciso ter um tanto de agressividade. Não está instável, mas ficou. Ficou estável no sentido de Lyapunov, mas não ficou assintoticamente estável, que é o que a gente quer. Então, vamos ponderar aqui o CZ2 por 10. Vou colocar 10 vezes a identidade e vamos ver o que acontece. Por que 10 vezes a identidade? Essa matriz aqui. Eu estou dando muito mais atenção para a velocidade de convergência do que para a energia de controle. Né? E rodei aqui. Ó, deu valores mais altos de ganhos. Antes tinha dado menos 5, menos 2, 0,6. Agora deu da ordem de 10 vezes maior? Não. Aqui de menos 5 foi para menos 10. Aqui de menos 2 foi para menos 6. Aqui de 0,6 foi para 6. Né? Então, ele aumentou a magnitude do meu controle. Então, vamos simular. Plot. E ele ainda está dando essa oscilação sustentável. Ai, que loucura, por que isso? Poxa vida, né? O que será que pode estar acontecendo? Né? Esse é um dos problemas quando a gente lida com a norma H2. Né? Normalmente, isso a gente consegue arrumando a ponderação, mas não é muito claro como que arrumando a ponderação a gente consegue ter o que a gente precisa lá. Né? Neste caso, eu vou fazer o seguinte. Né? Aqui,
Eu estou dando a mesma ponderação para todo mundo, só que o que está acontecendo? Qual que é a variável de estado que está com problema aqui? No caso, o integrador. Ele não está conseguindo chegar no regime permanente. Não está conseguindo chegar, a saída não está conseguindo chegar na referência direito. Então, eu vou fazer uma ponderação um pouquinho mais especializada. Eu vou voltar aqui para 1, tá? Só que eu vou pegar só a ponderação do estado, porque esse termo aqui, 001, ele está multiplicando o integrador. É o último cara aqui desse vetor de estados. Que aqui os 3 estados são ângulo, velocidade angular e integrador. Eu vou colocar um valor maior aqui, 10. Então, vou dar 10 vezes mais atenção ao integrador do que as outras variáveis de estado. Tá? Vou rodar isso aqui. Vamos lá. Vamos simular. Oh, caramba, preciso mudar. Sempre esqueço disso. Meu plot. Com 10 não deu certo. Vamos colocar uma ponderação maior. Eu vou colocar 10 aqui fora e 100 aqui. Né? Então vamos lá. Eventualmente tem que dar certo, né? Ó, como já ficou bem maior os valores dos ganhos. Então eu vou colocar aqui. Glória! Chegou. Vou até colocar um tempo menor de simulação, porque 200 segundos. Logo no começo ele já chegou lá, né? Então vamos colocar um tempo de simulação de 10 segundos, para ficar mais fácil de enxergar. E tá lá, ele em 2 segundos chegou ali no ponto, no valor que ele deseja. Então o que eu tive que fazer? Aumentar a ponderação de todos os estados, mas aumentar ainda mais a ponderação em relação ao integrador. Tá? Então é isso que está acontecendo nesse tempo. Tive que fazer isso aqui. Então percebam que, apesar de teoricamente a gente conseguir garantir a estabilidade do sistema, na prática aqui a gente precisa de repente mexer um pouquinho nas ponderações. E esse é o grande problema do H2. Como essas matrizes são ponderações definidas pelo projetista, então às vezes não fica muito claro como que para chegar no objetivo eu tenho que definir essa matriz. Ter essas interpretações das energias, né? Mas de vez em quando a gente tem esses problemas. Com a prática a gente vai ter um traquejozinho. Né? Tipo, quando a gente percebeu que ele estava com dificuldade de ficar na referência, então a gente dá mais ponderação para o integrador. Se ele tivesse um problema com relação ao tempo de subida, ao tempo de chegar lá, tipo a velocidade com que o ângulo fosse para o meu ponto, eu de repente poderia dar mais atenção para o estado x1, que é o meu ângulo. O meu ângulo não está tendo problema de velocidade. O que estava tendo problema, e nem nos primeiros casos, quando eu estava dando aqui a mesma ponderação para todo mundo, vamos voltar aquele controlador ali, que agora eu tenho que simular de novo. E o que está acontecendo? Ele até, ele demora, mas não está tão problemático o meu ângulo aqui. Tipo, em 4 segundos ele já começa naquele característica de oscilação sustentada. Então, não faz muito sentido aumentar só o meu θ1. É por isso que, nesse caso aqui, eu aumentei todo mundo e aumentei ainda mais o meu integrador. Eu não sei o que aconteceria se eu não multiplicasse por 10 todo mundo, aumentar só o integrador de cara. Boa pergunta, vamos ver o que acontece. De novo, bom daqui que a gente não precisa ter medo de ficar explodindo o sistema, né? Ah, ele consegue chegar no valor. Vai ter oscilação, mas aí ele consegue chegar melhor ainda. Tá? Quando eu aumento não só o meu integrador, mas todo mundo, ele acaba tendo aquele resultado mais rápido, que foi o que a gente viu, que foi o resultado que a gente gostou. Então vamos lá. Vamos simular, preciso trocar aqui. No plot, tá ali bonitinho. Beleza? Muito bem. Então tá aqui o sistema. Né? Por outro lado, eu não fiz eu não estou obtendo o sinal de controle. Deixa eu obter o sinal de controle ali. Né? Então, eu vou nesse uma animação pêndulo. Eu vou fazer aqui depois um for de count igual a uma até length de out. Então, o de count então o de count vai ser igual a k vezes x da linha count, coluna todos transposto,
Eu vou colocar aqui o meu U também. E eu vou inicializar meu U com zeros. De size de layout. Para ficar mais claro ali. Então vamos lá. 0. Oh, esqueci de ponto e vírgula. Então tá ali meu estado bonitinho. Vamos dar uma olhada no sinal de controle. Que ele chega no pico de 80 ali, de torque, razoavelmente alto, né? Se eu tivesse colocado isso aqui, é a ponderação de 10 vezes todo mundo e 100 vezes mais ainda o integrador. Se eu não tivesse esse 10 aqui, que é o caso que ele oscila, mas ele tende ainda para o valor, então eu vou ter o plot, ou seja, esse caso aqui. Opa. Peraí, eu não rodei. Aí esse valor de cá. Que ele oscila, mas ele chega no ponto ali. Quando eu vejo o sinal de controle, ele está bem menor em relação ao ângulo. Então, a gente está com esse compromisso da velocidade de convergência com a economia de controle, que é o que a gente viu lá na aula de H2. Tá? Se eu for ver em relação à animação, vamos brincar um pouquinho de animação. Então, vou colocar um aqui que dele mostra um desenho do Pedro. Então, você vê que ele está subindo ali, né? O que aquela oscilação quer dizer? Que ele passa, depois ele vai voltar, né? Aí ele fica oscilando, fica ali, até que uma hora ele acaba tendendo para o ponto que ele deseja. Então tem essa oscilaçãozinha chata ali acontecendo, né? Quando a gente faz o controle um pouquinho mais agressivo, coloco 10 aqui, rodo, rodando. Vem aqui, vamos rodar agora com a animação. Ele vai escapa um pouquinho, mas eventualmente ele volta e ele fica parado no ponto que a gente vai querer. Tem uma oscilaçãozinha, mas ele acaba ficando no ponto desejado ali. Beleza? Ou seja, né? Então o que a gente fez aqui? A gente pegou o sistema do pêndulo, que é um sistema não linear. Essa não linearidade a gente modelou em termos de uma dinâmica não estruturada. A gente modelou dessa forma aqui, que acabou ficando essa dinâmica não estruturada. Inseriu meus critérios de desempenho para poder melhorar, porque sem eles você percebe que eu teria muita dificuldade de conseguir fazer meu sistema aí para onde eu desejava. Eu precisei deles para fazer esse ajuste fino no final. E, ainda por cima, inserir um integrador para garantir o segmento de referência. Tá? Se eu colocar outro valor de referência, nem sei, vou testar. Né? Vamos colocar aqui, que agora eu modelei ele para seguir uma referência genérica. Então vamos colocar aqui no módulo, vou colocar π sobre 4. Né? Para ver se ele vai conseguir chegar no... π sobre 4? Não, vou colocar π sobre 2, ele fica na horizontal. Será que ele consegue? Boa pergunta, né? Vamos lá. Momento da torcida. E ficou... yeah, muito bom. O controle é tão bonito quando funciona, né? É isso aí. Bom, gente, então... é basicamente isso. Percebe que a gente usou muita coisa que a gente viu já nos outros vídeos. Então, ficou um pouquinho mais pesado do que o normal. Tá? Mas é legal porque a gente juntou muita coisa e dá pra ver também como que fica a integração entre todas as partes individuais que a gente tem trabalhado até agora. Beleza? Então é isso, valeu gente, até a próxima, falou!